Vamos ver junto, como o nosso bispo disse, a instituição da Eucaristia. Isto é, as palavras que Jesus disse para realizar pela primeira vez o dom de todo o seu corpo e todo o seu sangue na Eucaristia, então na última ceia. Começamos com uma frase que o próprio Jesus nos disse. Em Lucas 22:15. Tenho desejado ardentemente comer convosco esta ceia pascal antes de padecer. Tenho desejado ardentemente. Então Jesus desejou muitíssimo realizar a ceia pascal. Por que Jesus desejava ardentemente? Porque Jesus desejava ardentemente? Porque queria nos dar de presente o seu todo-poderoso e perfeito sacrifício realizado no fogo do seu amor, que iria oferecer na cruz. Isto é aquilo que Jesus nos doou na última ceia. Nos doou o sacrifício da cruz. Então, na última ceia, Jesus antecipou a doação de todo o seu coração, todo o seu corpo, todo o seu sangue, que iria fazer na Santa Cruz. Os colocou dentro do pão e do vinho consagrado por Ele mesmo. E por que Jesus queria dar o seu corpo, o seu sangue a nós? Porque Ele mesmo disse, Lucas 12:49, eu vim lançar o fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Qual é esse fogo? É o fogo do amor de Deus, é o fogo do Divino Espírito Santo, o Espírito Santo que é amor infinito. Só esse fogo que vem do sangue preciosíssimo de Jesus, isto é, do seu sacrifício, pode obter o perdão dos pecados de toda a humanidade. Então, nós recebemos o fogo do Espírito Santo pelo sacrifício de Jesus, pelo seu sangue esparso por nós. O sangue dos sacrifícios de animais do Antigo Testamento não podia dar realmente o perdão dos pecados. Você sabe, né, que no Antigo Testamento os hebreus ofereciam os animais, ofereciam plantas, ofereciam cordeiros, mas o sangue dos animais não tinha o poder real de perdoar os pecados, só exprimia o desejo do homem de ser perdoado. Tanto é que na Bíblia, na carta aos Hebreus, ao capítulo 10, versículo 4, nós temos essa frase: é impossível eliminar os pecados com o sangue de touros e de bodes. E sempre continua essa carta aos Hebreus, capítulo 10, dizendo: por isso, ao entrar no mundo, Cristo declara: eis que eu vim fazer a tua vontade. E é em virtude desta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizado uma vez por todas. Então, o primeiro grande ponto é esse. Porque Jesus desejava ardentemente celebrar a última ceia, que é a primeira Santa Missa, para dar para nós o seu sacrifício, que iria realizar na cruz e que fica para sempre no pão e no vinho consagrado. O Papa Francisco escreve nessa carta Desiderio Desideravi. Essa carta, escrita pelo Papa Francisco, é para todo o povo de Deus. Está escrito bem claro sobre a formação litúrgica de todo o povo de Deus. O que ele diz ao número 7? O conteúdo do pão partido por Jesus
é a própria cruz de Jesus. Seu sacrifício em obediência de amor ao Pai. Vocês entendem o que é a Santa Missa? É realmente o sacrifício de Jesus que se torna presente no altar. É muito claro o Papa. O conteúdo do pão partido é a cruz de Jesus. Seu sacrifício é obediência de amor ao Pai. Depois o Papa ainda escreve: se não houvesse tido a última ceia, ou seja, a antecipação ritual de sua morte, não poderíamos compreender como a execução de sua sentença de morte poderia ser o ato de culto perfeito e agradável ao Pai, o único e verdadeiro ato de culto. Com esse sacrifício, Jesus elimina todos os artifícios de animais, porque oferece si mesmo. Algumas horas depois, os apóstolos poderiam ter visto na cruz de Jesus, se tivessem suportado o seu peso, não tivessem fugido, só São João ficou, o que significava corpo oferecido, sangue derramado. E é disso que fazemos memória em cada Santa Missa. Então, em cada Santa Missa, nós estamos aos pés da cruz de Jesus, realmente aos pés da cruz de Jesus. E devemos estar como os antigos romanos, que estavam aí jogando entre eles com os dados para ver de quem será a veste de Jesus? Ou devemos estar como aqueles que eram inimigos de Jesus e só zombavam dele? Não, devemos estar na Santa Missa, isto é, aos pés da cruz, como estava Maria, como estava Madalena, como estava São João, e como estava a prima de Maria, Maria de Cleofa. Então, as três Marias e São João, o discípulo mais jovem, mas que mais amava Jesus, por amor teve a coragem de ficar aí com a mãe de Jesus, aos pés da cruz, mesmo visto por todos os inimigos de Jesus, que zombava de Jesus, zombava da mãe de Jesus, zombava de todos os presentes aí. Então, essa é a Santa Missa. Repito, é o sacrifício de Jesus. Ponto terceiro. Por isso, Jesus instituiu a Eucaristia dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. O que quer dizer entregue? Dado em sacrifício. Ele vai sacrificar a si mesmo por todos nós e pela humanidade inteira. Pois Jesus tinha já ensinado que Ele mesmo é o pão vivo descido do céu, que dá a vida divina, e por isso uma vida que é eterna. O que disse Jesus? Isso em São João, capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne entregue pela vida do mundo. E também na última ceia, Jesus consagrou o cálice do vinho, transformando realmente no seu divino e preciosíssimo sangue. Santo Tomás de Aquino diz a todos nós que uma só gota do sangue de Jesus tem o poder de lavar dos pecados de infinitos mundos, porque o sangue de Deus tem poder infinito. Uma só gota do seu sangue lava dos pecados de infinitos mundos, tem poder infinito. Vocês entendem quando estamos errados, quando a gente diz: pequei demais, Deus não vai me perdoar, ou eu caio sempre no mesmo pecado, Ele não vai me perdoar. Isso é tudo errado. Ele já deu todo o seu sangue na cruz, todo, até que saiu só mais água, saiu sangue e água a um certo ponto, porque deu todo o seu sangue. E uma só gota do seu sangue tem o poder de lavar dos pecados de infinitos mundos. Imagina só os teus. Então ninguém pode desesperar. Jesus é perdão infinito. Ele pagou com o seu sangue para que todos sejam perdoados. Depende de nós ser tão humildes de aceitar o seu perdão, de pedir o seu perdão, de receber o seu perdão. Jesus disse
tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Observação, dizendo fazei isto em memória de mim, deu aos apóstolos o poder de fazer aquilo que ele fez, isto é, consagrar o pão e o vinho, que se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Naquele momento, Jesus criou o sacerdócio do Novo Testamento, isto é, não o sacerdócio do Antigo, que matava animais para oferecer a Deus. O sacerdócio do Novo Testamento é oferecer o próprio Filho de Deus ao Pai, presente realmente no pão e no vinho consagrados. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Na última ceia nasceram duas realidades: a Eucaristia e o sacerdócio do Novo Testamento. Isso por vontade de Jesus, quando ele disse, fazei isto em memória de mim, dei o poder de fazer aquilo que ele fez. Este é o sacerdócio, o poder de consagrar a Eucaristia. Como está claro nas próprias palavras de Jesus, este sangue realiza a nova e eterna aliança de amor em Deus e com Deus. Nós, por isso, em cada missa, entramos de novo nessa nova aliança que reafirmamos. Em cada missa nós reafirmamos que queremos ser em aliança com Deus, que reafirmamos e confirmamos com toda a nossa vida e a custo da nossa vida. Importante essa frase, e a custo da nossa vida. Qualquer sacrifício vale a pena que ser feito para ficar em união de amor com Jesus. Qualquer sacrifício, ninguém se espante dos sacrifícios dessa vida. Tudo vale a pena para ficar com Jesus. Depois no céu vamos ver quanto era justo ficar com Jesus, quanto era certo ficar com Jesus. Quando toda a nossa família e toda a gente que a gente conhece, a humanidade inteira, vamos estar lá no céu. Quanto é certo ficar com Jesus. Então não se espante nenhum sacrifício, nem daqueles físicos, doenças, nem econômicos, nem de qualquer tipo. Tudo vale a pena, tudo pode ser oferecido em sacrifício se eu fico com Jesus. A única coisa é ficar com Ele, na boa e na má sorte, na saúde e na doença. Nossa alma desposada com o Senhor Deus, com aquele que é o amor infinito para sempre. Esse é o verdadeiro matrimônio. É aquele da alma de cada um de nós com Deus. Isso se realiza na Santa Missa, naquele Amém. Que é bom que seja cantado todas as vezes, aquele Amém. Então, a Santa Missa é o sacramento do sacrifício de Jesus na cruz. Então não é reduzível, agora uma consequência, não é reduzível ao puro momento da comunhão. Eu participo melhor só no momento da comunhão. Não, não é assim. No momento da consagração, estou na frente do sacrifício de Jesus. E quando o sacerdote diz, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, quando diz isso, o amém do povo, que repito, seria bom que fosse cantado, um amém bem forte e claro, o amém do povo é renovar a nossa aliança, é dizer, em Jesus, por Jesus, com Jesus, eu quero ser de Deus Pai, eu e toda a minha família, como vocês cantavam antes, né? Eu e toda a minha família queremos ser de Deus Pai, por amor, isto é, no Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Então, aquele amém, é aquilo que depois justifica a comunhão. Aí sim, a comunhão tem sentido. Por que tem sentido depois que eu me levante para receber Jesus? Porque eu já disse amém. Porque eu realmente quero ser todo de Deus Pai, eu, toda a minha família para sempre. Por isso me levanto a receber Jesus. Porque eu quero ser de Jesus, quero viver com Jesus. Então, este é o amém mais importante de toda a missa. Por isso a Santa Missa, que é o sacramento do sacrifício de Jesus, não é reduzível ao puro momento da comunhão. Antes do próprio momento da comunhão, nós nos unimos a Jesus. E nele nos oferecemos ao Pai, no fogo do amor do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Este é o amém mais importante de toda a missa. Com este amém, reafirmamos a nossa eterna aliança com o Deus Amor.
Só por isso, depois podemos comungar na Sagrada Comunhão. Por quê? Porque já nos oferecemos com Ele, por Ele, e nele ao Pai por amor, por toda a eternidade. E na comunhão recebemos cada vez o amor do Pai e do Filho, que é o Espírito Santo. Muitas pessoas, quando recebem Jesus na comunhão, pensam que recebem só Jesus, mas não é verdade. Onde está Jesus? Está o seu Pai, que é nosso Pai também. Então, o Pai está no Filho, e o Filho está no Pai. Então, quem recebe Jesus, recebe também Deus Pai. E onde está o Pai e o Filho? Está também o amor entre o Pai e o Filho, que é o Espírito Santo. Então, quem comunga recebe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a tua Pentecoste. Tu recebes realmente, todas as vezes que tu comunga, com sincero desejo e com boas disposições, todas as vezes tu recebes não só Jesus, não só o Eterno Pai, mas o amor do Pai e do Filho dado a nós, que é o Espírito Santo. Aqui vamos nas consequências. Agora, eu enumerei aqui 7 consequências. Estamos já no ponto quase final, mas é mais importante ver as consequências de tudo isso. Então, resumindo, a missa é o sacrifício da cruz de Jesus representado sobre o altar. O mesmo único sacrifício, não é repetido, é o mesmo. Nós estamos realmente aos pés de Jesus, no único sacrifício da cruz. É um milagre enorme. Estamos realmente na frente, diante da Santa Cruz e participando, como participou Maria. Ninguém como Maria participou tanto da cruz de Jesus, ninguém como Maria se ofereceu tanto junto com Jesus ao Pai. Então Maria é o modelo, alma eucarística, é o modelo de como se participa na Santa Missa. Plenamente, de todo o coração. Quais são as consequências agora? Premissa: nós vamos à Santa Missa porque Ele nos chama e porque Ele deseja ainda hoje ardentemente o encontro conosco. E isso o Santo Padre, o Papa Francisco, ele escreveu na carta Desiderio Desideravi ao número 6. Antes de nossa resposta ao convite que Jesus nos faz, muito antes existe seu desejo de nós. Então, quando nós vamos à Santa Missa, ninguém pense: eu decidi de ir na missa. Não é só assim. Jesus está te chamando, realmente. Está realmente chamando cada um de nós. Isso é a realidade. Ainda não, obrigado. Isso é a realidade, está chamando cada um de nós. Pelo seu desejo que eu vou. Vocês lembram a frase inicial que Jesus disse? Desejei ardentemente celebrar essa ceia pascal com vocês. Esse desejo ardente continua por todo o tempo da terra, até que entramos todos no céu. Então, quando vamos à Santa Missa, tu está respondendo a Ele que está te chamando. Mas é Ele o primeiro, que deseja ardentemente o encontro contigo. Então, não vai porque hoje eu não tenho nada para fazer, posso ir. Porque não tenho, sei lá, não sei o que inventar, não tenho que limpar a casa, não tenho que fazer o churrasco, sei lá o que, aí dou tempo para ir. Não é isso. Vou porque Jesus me chama. Ele deseja ardentemente esse encontro ainda hoje. Antes de nossa resposta ao convite que Ele faz, muito antes, existe seu desejo de nós. Pode acontecer de não estarmos conscientes disso. Mas, todas as vezes que vamos à missa, nós o fazemos porque somos atraídos pelo desejo que Ele tem de nós. Eu não estou com muita vontade, mas Ele merece. Ele por mim deu a vida na cruz. Fez o sacrifício de toda a sua vida. Eu não vou sacrificar um pouco do meu tempo para estar com Ele? Ele que me deseja tanto assim. Ninguém me deseja tanto como Ele. De nossa parte,
A resposta possível é a de se render ao seu amor, de querer se deixar ser atraídos por Ele. Então esse é o ponto de premissa. Quando vou à missa, é Ele que me chama. E a Santa Comunhão nos fortalece para amar como Jesus amou. Já o canto dizia, né? Amar como Jesus amou. Exatamente isso. Esse canto é maravilhoso. Diz exatamente aquilo que nós devemos viver na Santa Missa, na Santa Comunhão. Amar como Jesus amou. Isso é possível só com Jesus. Sem Jesus não dá para amar como Jesus amou. Então, a Santa Comunhão nos fortalece para amar como Jesus amou. E por isso, para fazer da nossa vida um contínuo servir por amor, como Jesus fez no lava-pés em toda a sua vida. Nós lembramos o lava-pés, João capítulo 13, como começa. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Este é o início da narração da Santa Ceia e do lava-pés. E Jesus fez isso por nós. Não vou ler toda a passagem bíblica do lava-pés, porque acho que todos conhecem aquilo que fez Jesus. Lavou o pé a todos os discípulos, enxugou, e os santos que viram por visão, por graça de Deus, a Santa Ceia, o lava-pés, viram que Jesus não só lavava e enxugava, mas depois de ter enxugado, ele beijava os pés. Lavava, enxugava, beijava os pés. E fez isso também com Judas, porque Judas estava ainda aí. Lavou os pés, enxugou e beijou os pés daquele que estava já traindo Jesus, que estava já armando tudo para atrair Jesus, para fazer morrer ele na cruz. Olha que grande amor, esse é o amor de Deus. Esse tem que ser o nosso amor. Isso é possível só na comunhão, porque o seu amor vem em nós, se nós o desejamos, se nós o pedimos. E o seu amor nos impele a uma contínua doação por amor de nós mesmos. Atenção, é de nós mesmos, não é do meu dinheiro simplesmente, não é simplesmente de um pouco do meu tempo. Deus quer o teu coração. Depois, porque o teu coração é Jesus, aí vou ajudar, vou dar o dízimo, vou dar tempo na comunidade para servir, para ajudar. Ok, mas por quê? Porque o meu coração é de Deus. Ele quer o teu coração. Daí depois vem as obras. O seu amor nos impele uma contínua doação por amor de nós mesmos. Essa doação como deve ser? Deve ser a imagem daquela de Cristo. Isto é, universal, gratuita e inesgotável, porque o amor de Deus é infinito. Então vamos ver esses pontos de como deve ser o nosso amor quando recebemos Jesus no nosso coração. Primeiro ponto, tem que ser uma doação de nós mesmos por amor universal. O que quer dizer? Que tendo Jesus no nosso coração, saindo da Santa Missa, devemos dar amor a todos, sem distinção de raça, de língua, de classe social e de religião. Isso a igreja explica em vários modos. Um dos modos mais recentes é falar da cultura do encontro, ver o Cristo no meu irmão, na minha irmã que estou encontrando, ver nele a presença de Deus. E também a igreja fala de inclusão. Este amor, se é universal, não marginaliza ninguém, mas inclui todos, abre a comunidade para todos. Por isso não é aceitável uma comunidade fechada em si mesma, ou um grupo de amigos fechado em si mesmos, que não saiba acolher quem está chegando. Não vou nem saudar, não vou nem cumprimentar, porque não conheço. Mas isso é exatamente o contrário do amor de Jesus.
Todos nós devemos, particularmente depois nós padres, seminaristas, todos, nós devemos ser abertos ao encontro com os outros, à inclusão, à cultura do encontro. Então, o primeiro ponto é que o nosso amor tem que ser universal, para com todos. Segundo ponto, essa doação que nós fazemos de nós mesmos tem que ser gratuita. Isto é, não feita somente para receber em troca algo. Isso é importante, esse é o tipo de amor de Deus. Como é que Deus ama? Gratuitamente. Ama até o pior dos pecadores, que continua a ofender Ele continua amando até o pior dos pecadores. Não muda o seu amor. É uma doação gratuita, isto é, não feita para receber em troca algo. Nem necessariamente amor em troca, porque sou chamado a amar quem não me ama, a compreender quem não me compreende, a perdoar quem não me perdoa. Vocês lembram a oração de São Francisco? Diz exatamente isso. Então, essa doação de amor tem que ser gratuita, sem que seja a condição que o outro me dê alguma coisa, ou a condição que eu possa adquirir maior fama, ou dinheiro, ou poder. Esse amor que tem que ser dito publicamente é uma filantropia de tipo humano, mas não é o amor de Jesus. O amor de Jesus é aquele que lavou os pés até Judas. Esse é o amor de Jesus, é universal, para com todos. Então, doação gratuita, que não é feita para ganhar alguma coisa. Outro ponto, doação misericordiosa, isto é, doação de nós mesmos inesgotável, por isso misericordiosa. Um amor que não se apaga e nem se afasta na frente dos erros e dos pecados do irmão. Esse amor que não se afasta na frente dos pecadores é aquilo que Jesus ensina. Quando Jesus ia almoçar, jantar na casa dos publicanos, dos pecadores, o que diziam os fariseus? O vosso mestre, ele janta com os pecadores, almoça com eles. Então, o que Jesus respondeu? Não são os sadios que precisam do médico, mas são os doentes. Isso que Jesus disse, isso que ele fazia. Então, o cristão é chamado a não se afastar de quem peca, mas exatamente o contrário, a se fazer mais próximo, a ajudar com carinho, a fazer entender onde está o erro, a chamar a pessoa a voltar a Jesus. Nós não somos chamados a condenar, somos chamados a salvar. Para condenar, já trabalha muito bem o diabo, trabalha maravilhosamente. Diz o livro do Apocalipse que ele continuamente acusa os nossos irmãos dia e noite diante de Deus. Continuamente nos acusa, continuamente. Mas Jesus faz exatamente o contrário. Ele veio para salvar. Como está no Evangelho de São João, Deus não mandou o seu Filho no mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo se salve por meio dele. Essa é a missão de Jesus. Jesus, quer dizer, Yahvé salva, Deus salva, porque Ele veio para nos salvar, essa é a sua missão. Então nós, quando recebemos a comunhão, devemos amar como Jesus amou. Então para de condenar, pensa, como posso salvar esse meu irmão que errou? Eu fujo longe dele porque é um pecador. É aquilo que faziam os fariseus. O fariseu fazia isso. O conceito de pureza dos fariseus é: fico separado do pecador. O conceito de pureza de Jesus é dar amor e salvar. Quem é puro? Quem ama. Quem se doa por amor. Esse tem o coração puro. Essa é a pureza em Jesus de Nazaré. Pelos fariseus não era assim. Tu é pecador? Fico longe. Que ninguém pense que eu estou misturado contigo. Mas isso é tudo errado. E atenção a todos nós, eu também, todos nós, se a gente não faz atenção, a gente volta no Antigo Testamento.
sem pensar. Se a gente deixa subir só a nossa natureza humana, a gente se comporta com o conceito de pureza do Antigo Testamento, isto é, o justo bem separado do pecador, para poder condenar ele ainda melhor. Mas isso é o Antigo Testamento. Jesus nos ensinou exatamente o contrário. Estar junto a quem erra, para salvar. A condenar já trabalha bem o diabo, para salvar. Essa é a nossa missão. Todo o corpo místico de Cristo, que somos todos nós, que é toda a igreja, tem uma só finalidade: levar todos ao céu. Essa é a finalidade da igreja. Tem uma só grande finalidade: levar todos à comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo para sempre no céu. Todo o restante é feito para chegar a esse ponto. Então se faz também luta de justiça na terra? Sim, por amor. Eu já disse antes, o amor para com todos, até para os mais excluídos, claramente. Mas tudo isso para quê? Só para dar o pão da terra? A resposta é não. Não é só para dar o pão da terra e tudo termina aí. Não. É porque o pão da terra serve o quê? A ficar bem em pé, vivo, ter força física para fazer o quê? Para receber o pão do céu, que Jesus na Eucaristia. Repito, o pão da padaria, o pão da terra, tem que estar em todas as mesas. Sim, dizemos sim, lutamos para isso. Que seja um sim grande e claro. Lutamos pela justiça para com todos. Mas para que tudo pare aí? Não. Não. Para que todos cheguem a receber o segundo pão, que é o pão que vem do céu, Jesus na Eucaristia. Ele que se dá a todos, Ele que deseja que todos recebam o seu amor na Eucaristia. E terceiro pão qual é? Tem um terceiro pão. Por que recebo Jesus na Eucaristia? Para fazer a vontade de Deus. Não somente de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isto é, da vontade de Deus. Então existem 3 pães. O pão da padaria, que nós justamente queremos que esteja em todas as mesas. Isso é justo, santo e devemos fazer assim. Ai de nós se a gente não faz isso. Mas esse é só o primeiro pão, que é finalizado a quê? A receber Jesus na Eucaristia, o pão que vem do céu. E que é finalizado a quê? Uma vez que recebo Jesus? A fazer a vontade do Pai. A viver de cada palavra que sai da boca de Deus Pai. Esse papaizinho do céu, que é papaizinho de todas as bondades. Todas as bondades vêm dele. E o Filho Jesus desceu na terra para nos falar do Pai, do seu amor. Para que a gente possa dizer: papaizinho nosso que estás no céu, Ele é nosso Pai, nós somos seus filhos. Se a gente não entende isso, não entendeu nada do cristianismo, então tudo sai ao Pai, tudo volta ao Pai por meio de Jesus, no fogo do amor do Espírito Santo. Essa é a Santa Missa, essa é a Santa Comunhão, essa é a vida de cada cristão. Então existem 3 pães, não pense sempre só em um, todos são finalizados ao último pão, a comunhão de amor, com a vontade infinita de amor de Deus Pai. Então esta é a doação inesgotável, misericordiosa, o amor que não se apaga e não se afasta na frente dos erros e dos pecados do irmão, mas procura o irmão ainda mais. Vocês se lembram? A ovelha perdida? O que faz o pastor? Ela procura a ovelha perdida por montes, por mares, atravessa de tudo até chegar a ela. E quando chega a ela, não diz: agora te peguei, agora está aqui, né? Pá. Não faz isso. Faz festa. Festa grande, porque o seu amor misericordioso faz grande festa por qualquer um que volta a Ele. Então, quando Ele encontra a ovelha perdida, Ele faz festa. Seja importante isso. Devemos sentir festa no coração quando volta o irmão que errou. Não fazer como o irmão maior da parábola que dizia: não. Ele pecou, agora que volta a gente tem que fazer ainda festa? Não. Deus quer que façamos festa. A festa da igreja é levar todos a Jesus. Então, como tem que ser o nosso amor de nós que recebemos a comunhão? Doação misericordiosa, isto é, inesgotável do amor. O amor que não se apaga e nem se afasta na frente dos erros e dos pecados do irmão, mas procura o irmão ainda mais para salvá-lo. Isso não é feito porque o outro teve no passado particulares títulos de mérito. Não, porque é meu irmão, ponto.
Porque Jesus morreu na cruz por todos, ponto. Porque Ele quer que todos estejam no céu, ponto. Essa é a razão. Estamos quase no final. Doação de amor que se torna serviço. Por consequência, se torna partilha. Nós somos contrários à mentalidade puramente capitalista. Isto é, a riqueza é minha, os outros podem morrer. Não é assim. Tudo aquilo que eu sou e que eu tenho é para amar a minha família, os meus filhos, os pobres, até onde eu chego para amar, até onde eu posso, até onde tem um raio de ação para amar, para contribuir. Lembrem, tudo é finalizado ao amor. Fora do amor, nada vale diante de Deus, nada. Então, a doação de amor que se torna serviço, por consequência, partilha, especialmente com os mais pobres, marginalizados, excluídos. O amor verdadeiro se torna força também ao nível social, força de justiça, de resgate para com os empobrecidos, os doentes, todos os tipos de marginalizados. Impossível receber Jesus no coração e dizer do outro não me importa nada. Impossível receber Jesus no coração e não querer transformar a sociedade. Impossível receber Jesus no coração e rezar só por mim e a minha família, ou o mundo possa morrer. Não é assim. A oração católica, em grego católico quer dizer universal, é essa, quando quer a salvação de todos e age segundo as próprias possibilidades, em união com a comunidade, pelo bem de todos. Ponto 14, que é o ponto final e terminei. A Eucaristia é assim a força para viver a comunhão, a participação, de qual falei até agora, que se torna partilha, e a missão. Por isso a celebração eucarística é a fonte máxima e perene de unidade no amor de Deus, nas famílias, nas comunidades, na igreja inteira e por meio da igreja no mundo inteiro. Então, a Eucaristia é sacramento da unidade, uma unidade que seja por amor, não é por prevaricação sobre os outros, por força, por violência, não, é por amor, é por atração de amor, nada mais que isso, atração de amor. Só que nós, nas famílias, quando tem um problema, a gente tenta consertar os problemas brigando, mas não é o método certo. Tenta consertar os problemas falando muito, sem escutar o outro, que errou, mas sem escutar o outro. O que levou ele a errar? Vamos dialogar, vamos ver. A Eucaristia se torna diálogo. A Igreja do Vaticano II, a igreja de diálogo. É no diálogo que passa o respeito para outra pessoa e tentar de compreender essa pessoa. Por que errou? Será que eu tenho alguma culpa nisso? Será que o meu jeito de ser facilitou? Não causou, mas facilitou o seu erro? Pode ser. O diálogo é humilde. O diálogo escuta outra pessoa. Então, nas famílias, quando tem problema, se a gente volta da igreja com Jesus no coração, vamos falar menos, vamos escutar mais. Vamos escutar. E primeiro dizer uma palavra, reza dentro de ti. Fala com Jesus, Jesus me ilumina a dizer aquilo que é bom. Poucas palavras, mas cheio de Espírito Santo. O que a gente faz? A gente faz muitas palavras, sem ter Espírito Santo dentro, porque é só a minha raiva, a minha tristeza, a minha dor que passa, mas não está passando Deus. Então, se recebemos Jesus na Santa Comunhão, devemos passar Ele primariamente em casa, na família. Isso é aquilo que Deus quer de ti. Diminui o teu falar, aumenta o teu amar. Esse é o jeito para que várias coisas, na escuta, no diálogo, possam se resolver. Não só na família, mas também na família de famílias, que é a igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.